Eu preciso te fazer uma pergunta. E eu quero que você me responda com seu coração. Quantas vezes você já foi traído por alguém que se dizia seu amigo? Quantas vezes a sua confiança foi quebrada por uma pessoa que você amava, que estava no seu círculo mais íntimo? Aquela amiga, aquele irmão de igreja, aquele parente que você abriu as portas da sua casa e, no fim, te apunhalou pelas costas? Eu sei o que você está sentindo. Essa dor é real, é um sentimento que corrói por dentro. É a dor de ser enganado, de ser usado, de ser tratado como um degrau na escada de alguém. É a dor de olhar para trás e ver que a pessoa que você considerava uma bênção, na verdade, era sua maior maldição. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, essa não é apenas uma traição humana? E se eu te dissesse que, em muitos casos, por trás do sorriso da pessoa, por trás da sua proximidade, havia um demônio? Não um demônio com chifres ou pele vermelha. Eu estou falando de demônios disfarçados de pessoas. Demônios que operam através de gente normal. Pessoas que se misturam no nosso meio, que se sentam nos nossos bancos na igreja, que compartilham a nossa mesa e que, em silêncio, trabalham para nos destruir. Você tem notado uma guerra invisível ao seu redor? Uma batalha espiritual que não é travada com espadas e escudos, mas com mentiras, fofocas, calúnias e traições? É por isso que você tem se sentido tão exausto, tão desanimado. Porque o inimigo, o diabo, ele não vem até você diretamente. Ele envia alguém. Ele se esconde atrás de uma face humana, de um relacionamento, de uma amizade. Ele usa pessoas para semear a discórdia, para roubar sua paz e para destruir a sua fé. E por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas não tem a chave, não tem o discernimento. Falta o conhecimento de como identificar esses lobos em pele de cordeiro. Falta a sabedoria que Deus guarda para os seus mais íntimos. Falta o entendimento para enxergar além das aparências. E é exatamente essa chave que eu vim entregar para você hoje. É esse discernimento que vai abrir os seus olhos para a verdade, e que vai te proteger de todas as armadilhas que o inimigo tem preparado na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, na sua família e nos seus negócios. Eu vou te mostrar a partir de agora, através de 7 sinais bíblicos inconfundíveis, como identificar quem é quem no seu círculo de relacionamentos. Eu vou te dar o mapa para que você não caia mais nas ciladas do inimigo. O que eu vou te ensinar aqui vai salvar sua vida, vai restaurar sua paz e vai te dar a força necessária para não ser mais uma vítima, mas um verdadeiro guerreiro espiritual. A partir de hoje, você não vai mais se perguntar por que isso aconteceu comigo. Você vai ter as respostas. E você vai aprender a se proteger. Então, pega a sua Bíblia, porque hoje nós vamos desvendar os segredos mais profundos da guerra espiritual. E eu já quero te pedir uma coisa. Se você acredita que Deus vai abrir os seus olhos hoje, comente aqui embaixo agora mesmo. Abre meus olhos, Senhor. E se você está assistindo e sente a paz do Espírito Santo nesse ambiente, comente paz do Senhor. A hora de despertar é agora. Fique comigo até o final, porque o que eu vou te revelar pode literalmente salvar a sua vida, seu ministério e sua família. E lembre-se, a batalha é real, mas a vitória é certa para aqueles que conhecem o seu inimigo. Você precisa entender uma coisa fundamental. O que vou te falar não é uma teoria. É a mais pura realidade. O inimigo não está em um palco, com luzes e efeitos especiais. Ele não aparece em uma nuvem de fumaça. Ele se manifesta de forma sutil, usando pessoas comuns, pessoas que se parecem conosco. E o que é mais assustador é que o diabo faz com que essas pessoas se sintam normais. Ele cega o entendimento delas e as usa como um fantoche. O que nós enfrentamos não é uma pessoa de carne e osso, mas um principado, uma potestade, uma força espiritual que se esconde atrás de uma face humana. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Isso não é uma frase bonita. É uma declaração de guerra. E você, meu amigo, minha amiga, está no campo de batalha. Não importa se você é pastor, se você é líder, ou se você é um simples fiel na sua igreja. A guerra é real. E o que eu vou te ensinar agora é o conhecimento que a maioria dos cristãos não tem. É a sabedoria que diferencia os que prosperam dos que fracassam. É a estratégia que separa os vitoriosos dos que são esmagados. E por que eu posso te dizer isso com tanta certeza? Porque eu já vi essa história se repetir inúmeras vezes. Eu já vi pessoas que estavam no topo, abençoadas por Deus, perderem tudo por falta de discernimento. Elas abriram as portas de suas casas para o inimigo disfarçado de amigo.
Compartilharam seus sonhos, seus planos, suas fraquezas, com alguém que, por dentro, era um vaso de maldição. E quando a traição veio, o golpe foi mortal. Mas isso não vai acontecer com você, não mais. Eu te prometi que este seria um manual, e nós vamos começar agora. Primeiro, você precisa se posicionar. Declare em seu coração que, a partir de hoje, a sua vida não será mais um jogo de azar. Comente aqui embaixo: eu estou na batalha. Isso não é só para o algoritmo, é para o seu espírito. É uma declaração de que você está pronto para lutar. É uma declaração de que você não aceita mais ser vítima. Eu vou te dar a primeira ferramenta, a primeira chave, para que você comece a enxergar as pessoas como elas realmente são. Para que você comece a entender que muitas vezes, quem está do seu lado, não quer te ver bem. Que muitos se aproximam apenas para te sugar, para te usar e, no fim, te destruir. Esta é a hora de tirar as vendas. A hora de você se tornar um guerreiro espiritual, preparado para o que der e vier. Vamos juntos, porque a revelação pode salvar a sua vida. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque essa parte é o que vai te separar da grande maioria. Muitas pessoas conhecem as histórias da Bíblia, mas poucas conhecem o que está por trás delas. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. É um manual de guerra, e cada personagem que você conhece é um estudo de caso. Eles são os sinais que Deus deixou para nós. Sinais inconfundíveis para que você possa identificar quem está ao seu lado. Você vai descobrir o que a inveja de Saul pode nos ensinar sobre pessoas que mudam de uma hora para outra. Vai entender como o beijo de Judas é o aviso mais claro sobre a traição que vem disfarçada de intimidade. Vai ver a hipocrisia de Ananias e Safira e como ela nos mostra que nem todos que estão na igreja estão lá para servir a Deus. E vai reconhecer o espírito de Jezabel, que não ataca diretamente, mas usa outras pessoas para manipular e destruir. Cada um desses personagens tem um sinal, uma marca. E eu vou te ajudar a ver essas marcas na sua própria vida. Mas, antes de mergulharmos nessas histórias e revelarmos esses sinais, eu preciso que você se comprometa. Este não é apenas mais um vídeo. Este é um momento de mudança na sua vida. Eu quero que você comente aqui embaixo: eu estou pronto. Deixe essa declaração para o universo, para Deus, para si mesmo. E se você sente no seu coração que esse conhecimento é importante e pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo. Compartilha no seu grupo da família, com aquele amigo que você sabe que está passando por uma situação difícil, com aquela pessoa que precisa de um alerta. O que nós vamos revelar aqui é tão poderoso, que pode literalmente salvar alguém de uma grande cilada. Então, mais uma vez, eu vou te pedir para que você comente a paz do Senhor se você está sentindo a presença do Espírito Santo. E se prepara, porque o que vem a seguir vai mudar a sua forma de enxergar o mundo e as pessoas ao seu redor. A partir de agora, as histórias da Bíblia não serão apenas histórias. Elas serão a sua armadura. Vamos começar. Agora, vamos mergulhar na primeira história. E eu preciso que você imagine a cena comigo. Pense em João, o apóstolo João, aquele que a Bíblia chama de o discípulo amado, o que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Se alguém conhecia o coração de Deus, era João. E ele, em sua primeira carta, nos dá a primeira grande chave para o discernimento espiritual. Em 1 João 4:1, ele escreve: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas ponham à prova os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha que coisa poderosa! João, que andou com o próprio Jesus, sabia que o inimigo usaria falsos profetas. E o teste que ele nos dá é simples e ao mesmo tempo profundo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas o que isso significa na prática? Significa que a confissão de boca para fora não é o bastante. Eu já vi muitas pessoas que falam Jesus é o Senhor, que cantam na igreja, mas que com suas atitudes, com suas escolhas, negam Jesus todos os dias. A verdadeira confissão não é um som que sai da boca, é uma vida que se manifesta. Lembra-se de Judas Iscariotes? Ele era um discípulo. Ele andava com Jesus. Ele via os milagres. Ele ouvia as pregações. E ele mesmo operava no poder de Deus. Mas o coração dele estava longe. O que João nos ensina é que, por mais que a pessoa diga Senhor, Senhor, se ela tem uma vida de traição, de ganância, de mentira, se ela nega a obra de Cristo pela sua conduta, ela pode ser um portal para o inimigo. E isso é o que nos leva a pensar:
Você tem alguém na sua vida que professa uma fé, mas que vive uma realidade completamente diferente. A verdadeira confissão não é só dizer que Jesus veio. É viver como se ele tivesse vindo para te transformar. A pessoa que age como Judas, que tem um coração de traidor, nega o poder da cruz em sua vida. A cruz nos liberta do pecado, e o demônio te escraviza nele. E é aí que está o perigo. Você precisa olhar para a vida, não apenas para as palavras. O teste de João é o primeiro passo para você começar a ver o que realmente está por trás de cada pessoa que se aproxima de você. O que eu te falei agora é apenas o começo. E o próximo sinal é ainda mais surpreendente. O segundo sinal é um dos mais perigosos e difíceis de identificar, porque ele surge do nada. É o sinal da inveja. E o nosso estudo de caso é Saul. Você se lembra da história? Saul era o primeiro rei de Israel. Ele era alto, bonito, ungido por Deus. Mas então, surge Davi. Davi, um simples pastor de ovelhas, mata o gigante Golias. E o que acontece? As mulheres de Israel saem cantando. Saul feriu os seus milhares, porém, Davi, os seus 10 milhares. E é aí que tudo muda. Nesse momento, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. O que abriu a porta para esse espírito maligno? A inveja. A inveja é uma emoção tão destrutiva que ela se torna um portal para a possessão. O demônio não precisa de um ritual ou de uma maldição para entrar. Ele só precisa de uma fresta, de um coração que se permite ser corroído pelo ciúme. E o sinal de que a inveja está operando é claro. A pessoa muda de comportamento com você, especialmente depois de uma bênção que você recebeu. Talvez você tenha conseguido um novo emprego. Talvez seu casamento tenha sido restaurado. Ou talvez Deus tenha te dado uma nova unção em seu ministério. E de repente, aquela pessoa que antes te abraçava e te dizia parabéns, agora te olha com frieza. O sorriso já não chega nos olhos. Ela te evita, e quando fala com você, o tom é irônico. Um dos sinais mais fortes de um Saul moderno é o olhar escuro. A Bíblia diz que Davi tocava a harpa para acalmar Saul. Mas o rei, dominado pela ira e pela inveja, tentava matá-lo com uma lança. O demônio da inveja não suporta a paz, não suporta a adoração genuína. Quando você está em paz, quando você adora a Deus, isso incomoda e irrita quem está sendo usado por esse espírito. O ataque vem de forma intermitente, como uma lança, e muitas vezes sem motivo aparente. Saul era ungido, mas a inveja o transformou em um instrumento de destruição. Por isso, preste atenção em quem aplaude suas bênçãos, e em quem as olha com um olhar escuro. Porque a inveja pode ser a porta de entrada para um demônio se disfarçar e operar na vida de uma pessoa que está ao seu lado. O que eu te falei agora é apenas um dos sinais, e os próximos são ainda mais reveladores. Judas não era um estranho. Ele era um dos 12. Ele andava com Jesus. Ele comia na mesma mesa. E, no Getsêmani, ele se aproxima do mestre com uma saudação. Salve, Rabi. E em seguida, dá um beijo em Jesus. O gesto que simboliza a intimidade, o afeto, a amizade, foi usado para a maior traição da história. Aqui está o sinal. O demônio da traição não se aproxima com ódio. Ele se aproxima com carinho, com afeto. Ele se aproxima com a máscara de amigo, de irmão, de íntimo. E por que isso acontece? A Bíblia nos dá a resposta. Judas era um ladrão. Ele roubava da bolsa. A ganância e a fraqueza de caráter abriram a porta para o inimigo. O texto de João diz que o diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o propósito de traí-lo. O demônio não implantou o mal do nada. Ele encontrou uma brecha, uma fraqueza já existente. Um Judas moderno é a pessoa que se aproxima de você com interesse. Eles não querem amizade, querem algo que você tem. Seja sua posição, seu dinheiro, seu talento ou seu acesso. Eles estão sempre por perto, especialmente quando a bênção chega na sua vida. A presença deles é uma coincidência com as suas perdas. Eles te abraçam, mas por trás daquele abraço, tem um plano para te derrubar. A traição de Judas nos ensina uma lição terrível, mas necessária. O inimigo usa os mais próximos. E ele usa a intimidade como uma arma. E como você pode identificar isso? Observe as ações da pessoa. Onde o dinheiro ou o poder entra na conversa, a lealdade desaparece. Onde o beijo é dado com um coração corrupto, a mentira está disfarçada de verdade. Judas teve um fim trágico. Ele se arrependeu,
mas sem salvação. Ele se autodestrói. E esse é o destino de quem permite que a ganância e a fraqueza de caráter se tornem a porta para o inimigo. A traição nunca fica sem consequência. E o que eu te falei agora é apenas o começo da revelação de como o inimigo opera. Agora, nós vamos tocar em uma ferida muito delicada: o engano que acontece dentro da igreja. A história de Ananias e Safira, em Atos 5, é um dos maiores alertas que a Bíblia nos dá sobre o perigo da hipocrisia religiosa. E eu preciso que você pare para pensar. Nem todo mundo que está ao seu lado no culto está de verdade com Deus. Ananias e Safira venderam uma propriedade e decidiram dar apenas uma parte do dinheiro aos apóstolos, dizendo que era o valor total. Eles queriam o reconhecimento, o prestígio, o aplauso da comunidade, mas sem o sacrifício completo. Eles queriam parecer piedosos, mas o coração deles estava cheio de mentira. E o que a Bíblia nos mostra é que o apóstolo Pedro não os confrontou. Ele confrontou o espírito que estava agindo neles. Ele disse: por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Aqui está o sinal. O demônio da hipocrisia não está interessado em te fazer cometer grandes pecados. Ele quer te fazer fingir que é santo. Ele te seduz a buscar o aplauso das pessoas em vez da aprovação de Deus. Ananias e Safira modernos são aquelas pessoas que têm uma vida de aparências, que se mostram piedosas em público, que falam de Deus, mas que em suas ações privadas vivem uma vida de mentira. O perigo da hipocrisia é que ela se torna uma porta aberta para o demônio. Porque quando você mente para o Espírito Santo, você nega a ele a oportunidade de te transformar. E você se torna um vaso vazio, pronto para ser preenchido por qualquer espírito que se aproxime. O demônio da mentira se apropria de corações que vivem de fachada. O final de Ananias e Safira foi imediato e assustador. Eles caíram mortos. Isso não é uma lição sobre a vingança de Deus, mas sobre a seriedade de mentir para ele. A Bíblia nos mostra que o julgamento começou na casa de Deus. O inimigo opera dentro do templo, usando pessoas que fingem ter um coração limpo, mas que na verdade estão cheias de engano. Por isso, a partir de hoje, olhe menos para o que as pessoas falam e mais para o que elas fazem. Porque a hipocrisia é uma máscara, e o diabo adora se esconder atrás dela. Jezabel não era uma guerreira de espada. Ela era uma estrategista, uma manipuladora. E seu alvo não era o povo, mas os profetas, os homens e mulheres que falavam a verdade de Deus. O que a Bíblia mostra é que Jezabel não sujou suas próprias mãos para matar Nabote e pegar sua vinha. Ela usou o nome de Acabe, seu marido, e o sistema religioso da época para dar ares de legalidade a um assassinato. Ela não atacou o profeta Elias diretamente. Ela o perseguiu, o ameaçou e fez com que ele fugisse por sua vida. Aqui está o sinal do espírito de Jezabel. Ele não opera de forma direta. Ele usa terceiros. Ele usa pessoas que estão próximas, que têm uma posição de autoridade, para manipular e destruir. A pessoa que tem esse espírito não gosta de ser confrontada e não suporta a verdade. Quando um verdadeiro profeta de Deus surge, falando o que é certo, ela se sente ameaçada e move todas as suas peças para calar essa voz. O perigo de um Jezabel moderno é que a pessoa que está sob essa influência se torna uma marionete da manipulação. Ela usa o controle emocional, a sedução e a fofoca para obter o que quer. E, muitas vezes, aqueles que se submetem a ela, como Acabe, se tornam cúmplices passivos de suas maldades. Eles sabem que algo está errado, mas preferem a paz da submissão ao confronto da verdade. Jezabel é a personificação da idolatria e da falsidade. Ela não constrói nada de bom, apenas usa e destrói para manter o poder. Ela quer o controle, não a conversão. Quer a adoração, não a redenção. O que essa história nos ensina é que você precisa ter um cuidado redobrado com pessoas que te seduzem a fazer coisas erradas, que te manipulam, que usam terceiros para semear a discórdia e que se incomodam profundamente com a verdade de Deus. O espírito de Jezabel não se manifesta com chifres, mas com sussurros, com sorrisos falsos e com uma promessa de poder que no final só leva à destruição. Fique atento. E agora, chegamos ao final da nossa jornada. Depois de todas essas histórias e de todas essas revelações, eu preciso te fazer uma última pergunta. Qual vai ser o seu desfecho? Porque o destino trágico de Judas, a loucura de Saul, a morte de Ananias e Safira, a queda de Jezabel, não são apenas histórias do passado. São avisos, mas também são profecias para o presente. O destino deles é o destino de todos aqueles que insistem em permanecer nas trevas. Mas o seu destino, meu amigo, é de luz.
Você chegou até aqui. Você não fechou este vídeo. Isso significa que o Espírito Santo está trabalhando em você. Ele abriu os seus olhos. Ele te deu a chave do discernimento que você tanto precisava. A partir de hoje, você não é mais uma vítima. Você é um guerreiro. Você tem uma nova armadura, a da sabedoria. Você não vai mais ser enganado por sorrisos falsos, por palavras vazias, por relacionamentos superficiais. Você vai olhar para as pessoas e o Espírito Santo vai te dar um alerta. Ele vai te mostrar as verdadeiras intenções por trás das aparências. Lembre-se do gadareno. Ele estava totalmente possesso, escravizado por uma legião de demônios. Mas o que aconteceu? Jesus se aproximou, e o homem foi liberto. Ele queria seguir Jesus, mas o Senhor o mandou de volta para sua cidade, para testemunhar o que ele havia feito. A verdadeira libertação não é só você se livrar de um problema. É você se tornar uma testemunha, um instrumento para a glória de Deus. Você não precisa mais viver com medo de ser traído, de ser usado. A graça de Deus te cobriu. O Espírito Santo te empoderou. Agora você pode não só se proteger, mas também ajudar a libertar outras pessoas. Essa é a marca da verdadeira liberdade. O desejo de servir a Deus, de compartilhar a verdade. Então, comente aqui embaixo: eu sou um guerreiro de Deus. Declare que essa nova fase da sua vida começou. A partir de agora, a sua caminhada é de vitória, porque a Bíblia não é só para ser lida. É para ser vivida. E o que você aprendeu hoje vai te proteger e te guiar em todos os seus caminhos. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja com você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te peço para deixar o seu like. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvi-la. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Como vocês sabem, eu dedico minha vida a estudar a Bíblia para trazer esse tipo de conteúdo, e tudo isso é possível graças ao apoio de pessoas como você. Se você sente no seu coração o desejo de apoiar esse ministério, eu vou deixar o link na descrição. Qualquer ajuda, por menor que seja, nos permite continuar esse trabalho e alcançar cada vez mais gente com a palavra. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Lembre-se, a sua esperança não é uma fuga. A sua esperança é a promessa do retorno glorioso de Jesus. Se prepare para ficar, para resistir e para vencer. Que Deus te abençoe. E eu te vejo no próximo vídeo.